Sejam bem-vindos a mais um Previdenciando. O tema de hoje é sobre direitos previdenciários ou direitos que a Previdência Social gere para pessoas com autismo. Fique ligado. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje eu queria dar uma explicação. Estou aqui sem a minha parceira, triste aqui, sofrendo que não estou com a minha parceira. Mas é por um motivo de saúde, tá tudo certo, tudo bem. No próximo podcast ela tá aqui com a gente. Mas hoje eu não poderia deixar de gravar. Estou aqui com uma participação muito especial. Valéria Barros. Conheço Valéria há já não sei nem quantos anos, melhor não falar, pra gente não entregar a idade. Isso. Né? Estávamos aqui conversando um pouquinho antes, que eu nem falava nada de direito, acho que eu descobri o direito, né? O direito veio pra minha vida, por algum motivo, acho que foi certo, foi um conselho de uma professora. E que deu super certo. Professora sempre sabe o que fala. Professora sempre sabe, sempre sabe. Valéria, e acho que essa semana uma pessoa falou uma coisa e que a gente ficou, né, com os amigos, eu fiquei comentando, gente, olha o que ele está falando, e na verdade é uma premissa que a gente tem que levar para a vida. A gente deve falar para o outro o que pensa, às vezes você vai fazer um bem para o outro. Sim, e você com certeza um exemplo de vida e uma inspiração. Acho que para todo mundo que te cerca e conhece muito bem você, sua história. Então é uma honra te ter aqui. Obrigada por aceitar o convite. Para mim é que é uma honra. Um tema tão especial, né? Um tema que a gente fala que está em alta, que na verdade não deveria ser uma alta agora, né? Deveria ter sido sempre tratado como alta, né? E aí gostaria que você contasse um pouquinho da sua história e explicasse um pouquinho por que eu tô te trazendo aqui. Então, Tati é do coração, né? A gente se conhece, como ela falou, há muito tempo. Na verdade, assim, eu também não tinha intenção de ir para essa área do autismo, né? Mas meu filho teve um desenvolvimento praticamente normal, mas quando ele estava com 3 anos, começou a aparecer, de 2 anos e meio para 3, né? Um comportamento inadequado, né? Mas a gente até fala inadequado para quem, né? Uhum. É muito diferente do que se conhecia de criança. Eu sou professora, né? Por isso que eu falei que professora sempre sabe. Mas eu nunca tinha observado um comportamento tão diferente. E ele falava 4 palavras que ele parou de falar nessa idade. E aí, aquela procura, né, do que está acontecendo, eu levei em 2 especialistas no Rio, e eles olharam para o Lucas e disseram, ninguém te falou que essa criança é autista? Porque ele tinha todas as características de autismo, né? Inclusive, o primeiro diagnóstico foi de autista nível 3. Hoje existe essa separação, nível 1, 2 e 3. Nível 1 é o leve, considerado leve, né? Leve para quem também, né? O nível 2, que seria o moderado, que se conhecia assim, e o nível 3, que seria o severo. Então, o Lucas era nível 3 e eu não tinha conhecimento de autismo, sabia muito pouco, na verdade, praticamente nada, que vivia em outro mundo e vivia se balançando. Coisa que hoje a gente sabe que não é isso. Quando você fala que assim está em alta, né? Muita gente fala virou moda. Não virou moda. Sempre teve, mas não era diagnosticado. A gente hoje na associação recebe muitos autistas adultos que receberam o diagnóstico agora, com 40 anos, né? Porque não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Tanto é que meu filho, aos 3 anos, ninguém aqui percebeu que ele tinha autismo. E autismo severo, nível 3. Como assim, né? Que ninguém percebeu. Então, a partir daí eu comecei a participar de grupos de pais de autistas para poder entender, para poder ajudar meu filho. E surgiu a ideia de fazer em Teresópolis um grupo de pais. Na verdade, o início era para rir e chorar junto, porque a gente precisava de outras pessoas que passavam pelas mesmas coisas
para nos ajudar, para que a gente pudesse entender, porque assim, não tinha curso aqui em Teresópolis, não tinha um profissional especializado em Teresópolis, não tinha nada disso, né? Eu até conheci na época 2, mas assim, era muito fechado, era uma ONG mais fechada para crianças muito pequenas, né? Então não era uma coisa aberta de conhecimento. E aí, a partir daí, eu fui estudar. Hoje eu tenho vários cursos em metodologias e ciências aplicadas para o autismo, né? Estou terminando a pós em autismo, faço pós em psicomotricidade, faço curso ABA, que é uma ciência aplicada ao autismo, né? Ao autista. E assim, eu fui estudar para ajudar meu filho. E com isso, acabei ajudando outras pessoas, né? Não foi intenção de querer, assim, não. Foi uma coisa que foi acontecendo. A gente foi crescendo, né? Nós começamos, na verdade, com 22 famílias. Hoje nós temos 507. Eu acho até que já chegou a 510, porque a gente recebe em média de 6 a 7 famílias novas por semana. É muita coisa, né? Nossa. Em Teresópolis nós temos mais de 5.000 autistas. Nossa! É muito. Só que é falta de conhecimento mesmo das pessoas, né? As escolas estão lotadas de autistas e cada vez vai crescer mais esse número. Então a gente precisa desse conhecimento. E aí, a gente, assim, 2 anos depois, né, que a gente estava lá se reunindo, a gente viu que precisava transformar numa associação, precisava regulamentar, né, ter um estatuto, tudo direitinho. Ao mesmo tempo, nós resolvemos fazer um centro de atendimento para as famílias que não têm plano de saúde, porque hoje o SUS não oferece nada, nada mesmo. A gente tem o CAPSI, que tem oficinas, e tem uma psicóloga excelente, mas que atende acima de 7 anos. E quanto mais cedo você proporciona ao autista o tratamento, melhor o seu desenvolvimento. Hoje, com 6 meses, você consegue perceber sinais de autismo. Com 1 ano e meio, você consegue fechar o diagnóstico, nos casos mais de nível 3, né? O nível 1 é mais difícil, leva um pouco mais de tempo, porque fica sempre naquela dúvida. Mas, assim, é importante que logo que a família percebe que tem alguma coisa diferente, precisa desse encaminhamento para o neurologista para ser avaliado. A gente até fala, pega na escola também o relatório, né? Porque as escolas hoje estão com as crianças com 1 ano e pouco, né, por causa das creches. Então, leva o relatório da escola também para o médico, né? Anota todo o comportamento da criança. E aí, o nosso trabalho começou assim, né? Fazendo essa ajuda às famílias e montando um centro de atendimento, né? Como eu falei, não tem no SUS, a gente montou com voluntariado. Eu lembro, eu acho que já não estava mais morando em Teresópolis na época, Sim. Mas eu acho que vocês se reuniam na praça, não era? Na verdade, como eu sou Ou da Igreja de Santa Teresa, o padre nos cedeu uma sala, a gente fazia as reuniões ali, fizemos alguns momentos na praça também, mas começamos ali num dos salões da Igreja de Santa Teresa. Na época, Padre Antônio, depois Padre Fabiano. E foi crescendo. Hoje nós estamos na casa que era das Irmãs de Santana, atrás da Igreja de Santa Teresa, ali do lado da entrada do estacionamento do Shopping New Fashion. Quem tiver interesse em conhecer, quer ser voluntário, né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, então a gente não tem como pagar ninguém. A pessoa tem que ter vontade de ajudar, né? E graças a Deus nós temos muitas pessoas lá com a gente. E é só ir lá, a gente abre 9 horas da manhã, vai até as 7 da noite, de segunda a sexta, e sábado de 9 às 2. Então é isso, a gente foi crescendo, hoje já está pequeno, porque nós atendemos 100 famílias no centro de atendimento, a associação é para todos, né? Mesmo aquelas pessoas que têm condições, que têm plano de saúde, eu mesmo, meu filho é atendido pelo plano de saúde. Mas assim, o atendimento lá é para famílias que realmente não tem como. E aí nós atendemos uma base de 100 famílias, com uma fila de espera de quase 100. Então, assim, quanto mais voluntários tivermos, melhor. E às vezes fica até difícil de ter sala, né? Porque, graças a Deus, nós temos bastante gente querendo nos ajudar. Ai, que bom. É uma história longa, né? E bonita. Eu contei rápido. Que foi se construindo aí, Sim. muito legal. Teia...
É troca de experiências e integração entre amigos de autistas. Foi até importante você falar, porque tem muita gente que acha que é TEA. Mas TEA é o transtorno do espectro autista, né? E aí, por ser, as pessoas acham que não, a associação é TEA mesmo, com 2 A's no final, né? E é isso, é uma associação voltada para as famílias. Nosso trabalho é com as famílias. Nós temos psicólogas uma psicóloga que atende em grupo as famílias, né, uma terapia em grupo. Temos nossas reuniões, temos cursos, palestras, vamos nas escolas também orientar as escolas de como lidar com as crianças, porque eu sou professora, a outra mãe que vai comigo também é orientadora e professora, então nós sabemos como é a escola, né, o quanto é difícil. Então a gente leva esse conhecimento como mãe e como profissional, né? E assim, tem as nossas festas que as crianças amam, tem os eventos, porque como somos uma instituição sem fins lucrativos, nós dependemos de eventos, né? Então, quando alguém souber que tem um evento, nos ajude. E é assim, e ela luta pelos direitos também, né? A gente luta sempre, já tivemos algumas batalhas sobre direitos dos autistas que queriam tirar em nossa cidade. E aí a gente teve que ir à frente e reivindicar e falar que não, de jeito nenhum voltar atrás nunca, né? Vou te passar um pouco da minha experiência, né, com o autismo na visão previdenciária. Sim, né? sim. Hoje existem, acredito que você como boa conhecedora dos direitos, existem algumas atenuantes, né, na lei para portadores de deficiência. Sim. Né? E em 2012, né, foi considerado o autismo como deficiência. A lei Berenice-Piana. E hoje, então, o autismo está como uma deficiência e temos aí aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, que tiveram regras um pouco mais benéficas para quem também, para pessoas com deficiência, e o autismo entra nessa seara. E, logicamente, nos casos mais leves, né? Eu também não tendo tanta experiência sobre isso, mas casos mais severos, seria possível a pessoa se inteirar no meio de trabalho ou não, dificilmente? Muito difícil. O nível 3 fica bem difícil mesmo para a pessoa poder trabalhar. Mas o nível 2 nós temos, inclusive, pessoas que estão no mercado de trabalho. E o nível 1 tem total condições. A gente até briga muito por isso, porque quando fala sobre as vagas de pessoas com deficiência nas empresas, as pessoas contratam quem tem deficiência física e não intelectual. E assim, por que não pode? Eles têm condições, só que aí você tem que entender o que é o autismo para saber no lugar certo de colocar essa pessoa. Nós tivemos uma situação de uma pessoa super capaz, que tem condições, só que o autismo tem uma dificuldade de socialização. Então você não pode botar uma pessoa autista para atender o público, porque vai ter dificuldade, né? E justamente a empresa colocou essa pessoa para atender o público. É lógico que ela não conseguiu, né? Ela teve muita dificuldade, mas ela estava se esforçando e acabou sendo mandada embora. Então, na verdade, ficou o quê? A empresa nem nos procurou, embora soubesse, né, que ela era da associação. Fica pra gente assim, vamos preencher a vaga. Depois a gente pode mandar embora. E a gente não quer isso. A gente quer justamente que a pessoa com autismo tenha o direito a ter um emprego, a ter um salário e ter uma vida, porque eles são independentes, né? Principalmente o autista nível 1. O Lucas, nível 2, ele faz tudo sozinho. Quem vê meu filho não diz, porque ele fica se balançando, ele tem uma dificuldade de comunicação, mas ele faz tudo sozinho. Ele não passa fome. Se ele tiver com fome, ele pega o biscoito, ele põe o café para ele. Ele já fez café, ele faz café de vez em quando na cafeteira, né? Então, assim, eles são capazes. O nível 1, então, tem muita condição de trabalhar. A gente tem alguns que são da associação que estão trabalhando. Mas, assim, a fala das pessoas, até das pessoas autistas, é assim: eu não sei se eu vou falar que eu sou autista, porque senão eu não vou ser aceito no emprego. E a gente fica assim, meu Deus, como assim, né? Então, as empresas têm que ter esse olhar. É lógico, tem um jeito diferente, a gente tem que ter um conhecimento, mas eles podem, né? Sim, até porque a gente tem que se preparar,
né? Para o futuro. Exatamente. Se antes não era conhecido, não era falado, hoje como você disse, vai ficar muito mais. Sim. Então, sim, eles vão estar ali Em junto com a todos os gente, lugares. em todos os lugares, Sim. de forma normal. Isso tem que ser normalizado. Sim, exatamente. Né? E aí mostrar que ele pode sim trabalhar e que ele pode sim ter uma aposentadoria. Sim. Né? Num tempo um pouco mais curto do que as outras pessoas. Isso que é uma dúvida até das famílias, né? Essa idade para aposentadoria, quanto tempo de contribuição, isso realmente é uma dúvida. Então, a gente tem as duas modalidades, né? A aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Obviamente que nas duas a gente precisa contribuir com o INSS. Não Sim. temos como aposentar sem contribuir. Mas tem um período? Tem um período. A aposentadoria por idade, ele precisa ter contribuído no mínimo 15 anos. E aí a mulher ter 55 de idade e o homem 60. Mesmo a pessoa com deficiência? Mesmo a pessoa com deficiência. Porque tinham me falado que aos 35 anos poderia ser aposentado. Não? E aí, essas são muitas das dúvidas, né? O quanto eu contribuo, mas eu já não tenho direito? Não tinha direito antes? Mudou? O que mudou? Não. Teve exatamente uma reforma, assim, em 2019, da Previdência, mas essa questão dos benefícios previdenciários para a pessoa com deficiência, ela não foi modificada. E ela vem a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já existia, né, um conceito na Constituição desde 88. Isso nunca foi levado muito em consideração, nunca existiu realmente, o tipo de aposentadoria da pessoa com deficiência. Né? Ela vem a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, sim, temos a aposentadoria por idade nesses termos 55, 60 e 15 de contribuição. E aí a outra diferença, o que pode fazer com que você aposente um pouco mais cedo de idade, seria a aposentadoria por tempo de contribuição. Em casos mais graves de deficiência, a contribuição ela vai diferenciar de 4 em 4 anos. Então, em casos mais graves, tem que contribuir 20 anos, né? 20 anos mulher, 24 homem. Casos médios, 24 a mulher, 28 homem. E em casos mais leves, numa deficiência mais leve, 28 anos de contribuição mulher e 32 o homem. Já é um diferencial da regra geral. Né? Mas aí a idade não importa. A idade não importa. Então, essa já vai fazer com que a pessoa aposente muito mais cedo se ela estiver ali contribuindo. Isso é bom saber, né? Até porque, quanto mais cedo for inserido no mercado de trabalho, né? Dependendo do nível... Mas a família pode pagar esse INSS para a pessoa com deficiência? Pode contribuir como autônomo, mas eu não colocaria sem que a pessoa fizesse nada. Assim, deixa desempenhar alguma atividade, né? Sim. Porque a contribuição, ela vem a partir disso, partir do trabalho. De você estar recebendo um valor pelo seu trabalho. E aí incide o imposto, né, contribuição previdenciária. Então, você pode sim pagar como autônomo. A questão é que quando a gente for pedir uma aposentadoria e declarar que ela é uma aposentadoria da pessoa com deficiência, mas aí pagou autônomo, o que ele fazia? Entendi. Então... Tem que provar. Tem que provar. Tem que provar. Pode pagar? Eu achei Pode. que a pessoa com deficiência tinha o direito à aposentadoria independente dele trabalhar ou não. Não. Hoje não existe nenhum benefício que seja sem contribuir. Previdenciário, não. Nenhum. Todos os benefícios previdenciários dependem de contribuição. O que existe, né, é um benefício assistencial, que é o BPC, de prestação continuada. Só que ele não é só um benefício da pessoa com deficiência. Ele tem o segundo requisito, que é o socioeconômico. Sim. Então, isso as pessoas têm muita dúvida. As pessoas acham que só por ser deficiente já tem o direito. E não tem. E aí, a gente está esbarrando muito nisso. Não, gente, pessoa com deficiência, desculpa. A gente está esbarrando muito nisso porque virou, assim, teve um boom do BPC, né? Vamos todo mundo pedir.
Existe a outra vertente do BPC também, que é por idade, né? Sim. Com 65 anos, não tem contribuição, não tem tempo suficiente para aposentar, não tem renda, Aí consegue o benefício. Mas não tem renda você nem os seus familiares. Quem mora com você. Então, ou então é um quarto, não é? É um quarto do salário mínimo. Salário. Divide a renda familiar por um quarto, tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo. Existe como a gente modificar? Usa uma medicação muito cara. Consegue? Consegue. Se provar Sim. Eu tenho... o meu filho tem autismo, mas o meu marido já é mais velho, ele já está aposentado e ele recebe um salário mínimo. A gente não vai conseguir o benefício pro filho? Aí consegue, né? Porque a aposentadoria não influencia, qualquer benefício de até um salário mínimo não influencia no cálculo da renda per capita familiar. Sim. Não influencia. Uma outra questão que as famílias têm falado muito na associação é que eles têm negado o auxílio, né, o BPC, para autistas nível 1. E o autista nível 1 é autista, é pessoa com deficiência. Então, se é direito da pessoa com deficiência, não importa. Até porque, por exemplo, meu filho era nível 3, hoje é nível 2. Uma pessoa de nível 1, se não houver tratamento, ele pode chegar até o nível 3. O nível 3, se tiver tratamento, pode chegar ao nível 1. Então, assim, por que então que existe esse problema deles não aceitarem? Eu acho errado, né? Eu acho que por lei, direito é direito da pessoa com deficiência, né? Sim. Mas eu queria entender um pouco isso, porque a gente tem ouvido muito das famílias, eles na perícia não passou porque ele é nível 1. Eu falei, mas a pessoa com deficiência, e o nível 1 tem tanta dificuldade quanto uma pessoa de nível 2 ou nível 3, né? Sim. Então, essa é uma deficiência do sistema. Sim, também acho. Do sistema, né? O problema ele não está com a pessoa, está com o sistema. Está com o sistema. O que a gente fala benefício de prestação continuada, dificilmente, a não ser que seja talvez um caso nível 3 do autismo e que seja realmente uma família que não tenha nada de renda ali, que eles investiguem e não achem nada, Sim. que vai conseguir o benefício direto no INSS. 98% dos casos são negados no INSS. E aí, essa é uma dúvida que eu vou tirar também. Já me levantaram essa questão, que houve uma luta de pais, né, de familiares de pessoas com autismo, que pediam para que o autismo não fosse considerado uma deficiência. Isso existiu? Você sabe disso? Olha, que eu saiba, não. Porque se a partir de 2012... Porque foi justamente essa lei foi que nos garantiu para os autistas os direitos que hoje nós temos. Porque assim, eu sempre falo o seguinte, o autista ele tem muito mais dificuldade do que algumas pessoas que têm uma deficiência física. Uhum. Né? Por exemplo, a pessoa tem uma deficiência no braço, mas ela chega numa fila, ela consegue ficar, por exemplo. O autista não, porque ele tem uma situação sensorial que não permite a ele ficar numa fila esperando. Ele não dá conta, ele sente dor com tanta coisa ali. Por exemplo, eu paro o carro numa vaga de pessoa com deficiência, né? Uma pessoa que tem uma deficiência mais leve, física, ela até consegue parar o carro em qualquer lugar. Se você tem um filho autista, principalmente nível 3, você não consegue parar em qualquer lugar. Porque ele sai correndo, ele larga sua mão, ele não tem noção de perigo, ele vai atravessar a rua. Então, quanto mais perto tem a vaga de pessoa com deficiência para o lugar que você precisa ir, melhor. Então, eu entendo que a pessoa com autismo necessita, às vezes, muito mais que outras pessoas que têm uma deficiência física, desses direitos. Né? Então, como que vai... eu não consigo entender. Se tem alguma família que reclama disso, eu não consigo entender, porque isso, o que garante todos os direitos. Foi muito por alto que eu soube que foi levantado essa questão. E aí, o que me chegava de informação era que o INSS negava justamente por isso, porque não enquadrava o autismo como deficiência. Hoje, quanto mais a gente está informatizado, né? O INSS está todo informatizado, Sim. né? A gente consegue ter acesso a todo o procedimento que foi feito.
Então eu sei o que foi preenchido pela assistente social. Eu só, no benefício de prestação continuada, eu só não sei o que o perito em si colocou. Mas na maioria dos casos não atende ao critério de deficiência. E o autismo, né? Como é que pode? Aí ele tem lá todo o gráficozinho que ele vai preencher. E aí a função corporal não tem problema nenhum, porque a deficiência não é física, né? E aí as demais... É comportamental, né? É interna, é o sensorial, que é muito mais, né? Porque quando você pensa no autista, você tem que pensar nas questões sensoriais. Ele escuta muito mais que a gente, ele sente cheiro muito mais. Todas essas questões sensoriais são muito mais e tudo ao mesmo tempo. Não existe um filtro, não existe... por exemplo, se um autista está aqui, eu agora parei e comecei a ouvir um barulho de alguma coisa que está fazendo um barulhinho assim pequeno. Eu parei para prestar atenção. O autista não, ele escuta tudo ao mesmo tempo. Ele vai escutar o carro passando na rua, ele vai escutar o elevador subindo, porque ele tem uma sensibilidade, ele vai sentir o cheiro das coisas, né? Então, assim, é muito mais intenso, é muito mais complicado, né? Então a deficiência é uma deficiência tanto interna, sensorial, quanto é uma deficiência mental, assim, né? Porque, na verdade, o cérebro do autista é diferente. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de um especialista, um neurologista, mostrando o cérebro do autista e o cérebro de uma pessoa que não é autista. Então, assim, não é visível, mas existe a deficiência, existe a dificuldade, né? Então, foi o que eu falei, eu acho que ainda precisa muito mais, tem muito mais direito do que algumas pessoas que... Não estou tirando o direito das pessoas, né? Veja bem, não é isso. Mas no sentido de que eles precisam, às vezes, muito mais, né? O meu filho tem dificuldades, eu falei, ele faz tudo sozinho, tá? Mas eu fui no festival de churros com ele largou minha mão porque muito tumulto, muita gente, e foi parar na rua. E eu desesperada, porque tinha um monte de mesa, um monte de cadeira na minha frente e eu correndo atrás dele. Ele tem 14 anos. Então, assim, existe uma deficiência intelectual que precisa de cuidados. E aí, o BPC, para muitas famílias, é a única coisa que vai garantir a essa criança ter algo. Porque às vezes não tem nem o que comer. A gente atende famílias lá na associação que a gente tem que ajudar com cesta básica. Como é que dá um tratamento adequado? Como é que compra uma medicação para essa criança? Então necessita muito mais, né? Desculpa, porque começa a falar de autismo. E se empolga. Eu me empolgo. Ainda mais na defesa dos direitos. É justamente isso. E aí, assim, mas você vai ver lá no laudo que nas outras áreas, né, ali analisadas, vai estar lá grave, moderado ou grave. Sim. Realmente tem essa questão do 1, do 2, mas o que eu levo em consideração é sempre essa parte do grave, leve. Aí vai e não atende o critério de deficiência, mas você não consegue entender o porquê, né? Porquê que ele analisou que não considerava. Uhum. Tem que ter um olhar muito clínico e entender muito de direito e de medicina. A gente acaba sendo médico ali também na hora. Assim, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas o que me disseram que o perito do INSS é dentista. Não. Tá, ele pode ter uma especialização, mas parece que tem um que ele pode até ter uma especialização em autismo, não acredito muito não, mas assim, você tem que ter um conhecimento de verdade. E assim, às vezes você chegar lá, fazer uma perícia com uma criança autista nível 1, você não sabe o que essa família passa no dia a dia com essa criança. Se essa criança ela tem uma sensibilidade auditiva e entra numa sala onde tem um som alto, num supermercado, que fica aquele pessoal falando o tempo todo. Um monte de gente, um monte de coisa, que eles têm uma sensibilidade visual também. Um monte de coisa nas prateleiras. Um monte de gente andando. Uma pessoa no microfone. Gente, isso é um transtorno para o autista nível 1. Né? Então, assim, o perito não está
dentro da casa, dentro da família, nos lugares onde essa criança vai, né? Então ele não sabe exatamente o que é o autismo, mesmo nível 1. Tem muitas questões ali difíceis, eles têm uma rotina que não pode mudar. Se você muda a rotina daquela criança, ela se desregula. E muitos autistas nível 1 se machucam, batem a cabeça, se mordem. Então, assim, são situações que o perito ali rapidinho não vai saber, né? Não vai ver. Então, eu questiono muito isso. E já soube também, tudo que eu tô falando, assim, eu não passei, né? A gente escuta falar. Que o perito pegou o laudo de um médico e falou assim, isso aqui eu já conheço. Deixou de lado. Ué, peraí. É laudo de um neurologista infantil, mesmo que ele discorde. É um laudo de um especialista. Ele não pode deixar de lado. Né? Então, assim, a gente ouve falar muitas coisas que fazem a gente questionar. Peraí, como é que está sendo feita essa perícia, né? Sim. Então, hoje estamos em uma cidade pequena, né? Então, a gente consegue ter um pouco mais de informação sobre o que está acontecendo ali dentro do INSS, da agência daqui de Teresópolis. Então, se fala muito isso. O quadro de peritos ali, atualmente, está bem rotativo, não tem nenhum fixo, porque os que tinham se aposentaram. E até houve uma problemática de que não tinha perito, então estava sendo marcado perícia para outras cidades. Eu soube, não sabia que era por causa disso. Era por conta disso. E aí isso é deficiência do sistema. Não faz concurso, né? Os que tem já estão lá... Coitados, 1000 anos. Já estão querendo realmente se aposentar. Já estão saindo, já até tinham que sair mesmo, por favor. E aí, para ser perito, ele tem que ter uma especialização em medicina do trabalho. O que, para o benefício assistencial, já não diz muito. Já não diz muito, né? Então, às vezes, eles tinham, sim, as suas próprias especialidades, mas até onde eu sei, todos eram médicos, a não ser que eles tenham uma outra formação também. Sim. E que possam, aqui fora, atuar como... eu fiz odonto por fora e eu atuo fora como dentista, pode ser. Mas lá ele tem que ser médico. Sim. E aí, especialização na medicina do trabalho. Né? Alguns têm as suas especialidades e aí atendem, né, em consultório. Todo mundo falava muito em Teresópolis, é oftalmologista, o perito é oftalmologista porque ele está vendo uma questão ortopédica. É difícil colocar perito de todas as áreas, né? O sistema não vai bancar isso. E o que a gente fala da justiça? Por que a gente, né, como advogado, fica endeusando tanto a justiça? Porque na justiça é importante saber também que essas causas normalmente, né, o comum delas, elas serem ajuizadas em justiça federal. Já soube também. E em Teresópolis nós temos a justiça federal. E em cidades que não se tem justiça federal, ou você entra na justiça estadual para pedir o benefício, ou você entra na Justiça Federal Regional, ali que pega aquela cidade. Como é o caso de Além Paraíba, que eu atuo também. Na Justiça Federal, o perito ele é nomeado ali pelo juiz. E basta que ele tenha um cadastro, né, no site de peritos? Tribunal, de peritos do tribunal. E aí o juiz vai nomeando, ele ganha, né, um valor lá por perícia. Então, consegue-se fazer um quadro de especialistas. Tem todos? Sim. Não. Mas aqui em Teresópolis tem neurologia, tem psiquiatria, tem ortopedista, tem oftalmologista. Que aí vai na área que está sendo pedido. Que a pessoa precisa ali do benefício. Sim. Então, assim, no INSS está sendo muito difícil porque já tem toda essa questão de ser o médico do trabalho que está analisando uma questão que é ele não assistencial, tem conhecimento. Né? E já vê com outros olhos. Tem essa questão de... em Teresópolis, uma cidade pequena, que acredito que isso aconteça em todas, só na grande que não, né? Sim. Esse médico aqui é candidato a alguma coisa, tá te dando laudo por conta disso. Já ouvi muito isso. Entendi. Esse daqui não aceito, porque esse é candidato a vereador. Não aceito. Gente, mas laudo é laudo, médico é médico e... E aí, assim, realmente... Tá muito difícil no INSS. Eu acho que sim, tem que ter sim a conscientização do autismo, porque precisa que isso seja concedido a nível administrativo. Né? A gente entra na justiça, um processo hoje em Teresópolis, de 6 a 8 meses. De 6 a 8 meses.
Pra mim é muito rápido, porque eu tô acostumada com processos que demoram muito. Mais de ano, né? Mas a pessoa tá ali no desespero, né? Às vezes a gente fica assim, poxa, a pessoa tá aqui me cobrando tanto, eu tô tentando fazer tanto pra ajudar e ela não tá entendendo, tá sendo rápido. Porque a fome fala mais rápido, fala né? Mais alto. Fala mais, grita mais alto dentro, né? E aí a gente tem que entender um pouco o lado do outro. Às vezes a gente não consegue entender no início, mas ao longo, né, da trajetória a gente vai entendendo. E aí tá sendo mais fácil conseguir na justiça os benefícios do que no INSS. E aí isso vai também para a questão da aposentadoria. Porque na aposentadoria também ele vai questionar, mas quando que começou? Aí a aposentadoria vai muito considerar quando começou a deficiência, quando foi constatada. Mas e aquela pessoa que não tem condições de trabalhar e não tem, por exemplo, nível 3? Ele não tem condições de trabalhar e não dá nem para você pagar como se ele estivesse fazendo alguma coisa, porque ele não vai fazer. Até existem níveis 3, algumas pessoas com nível 3 que até tem um lá nosso que ajuda a mãe em pintura, essas coisas. Mas assim, normalmente eles não têm condições. E aí, não se aposenta? E se a família tem uma condição, não consegue o BPC, e aí a família morre, acontece o que com essa pessoa? Esse é um ponto interessante. Aposentadoria, não. Não vai conseguir, ainda não existe, ainda não pensaram nisso, é uma ideia aí para ser discutida. Né? O que fazer com essas pessoas? Sim. Né? Não existe uma contribuição diferente, um benefício diferente que possa ser criado, né? Mas isso ser discutido e aí, de repente, anos e anos até sair alguma coisa, ainda não ouvi falar nada nesse sentido. Né? Sempre no sentido de contribuição, e a contribuição tem que ser a partir de um trabalho, ou o assistencial, e aí quem está ali no meio fica, né, ali flutuando porque não e tem. A família morre se não tem uma comprovação de renda? Então, se no caso da família, né, tem ali os pais, ou até mesmo um irmão que toma conta, e essa pessoa trabalhava, contribuía, ela consegue deixar pensão por morte para o seu dependente. Mesmo irmão? Mesmo irmão. Sim. Mesmo irmão. No caso do irmão, tem que comprovar que ele é dependente. Né? Que a pessoa que ficou, o autista ou o deficiente, né? Era quem cuidava e que tinha toda uma dependência econômica dele. Então pode o irmão deixar para o outro. E os pais, principalmente. Né? E se os pais, dúvida minha mesmo, por exemplo, o Lourenço faleceu, a pensão é do Lucas. O meu salário, quando eu falecer, fica a pensão do pai e a minha? Da mãe. E a da mãe. Sim. É direito dele os dois. Sim. Entendi. E aí, assim, se isso já aconteceu, né? Se isso já aconteceu, já passou, já faleceu e eu não sabia que tinha direito. Pode tem pedir. direito a pedir a qualquer momento. Sim. Né? Eu fiz há pouco tempo um pedido de pensão de pai e de mãe. A que tinha falecido mais recente era a mãe. A questão não era de autismo, né? Era deficiência mental e intelectual. E nunca foi realmente diagnosticada ou teve um tratamento, não existia um laudo. Sim. Porque já era uma pessoa bem mais velha, que sempre viveu os cuidados da mãe e antigamente tinha aquilo de... Não tinha conhecimento. Eu não vou falar que o meu filho, que a minha filha tem uma deficiência, que o meu filho tem vou botar ele aqui debaixo da minha asa, vou esconder, vou cuidar. Sem ninguém saber. Sem ninguém saber, não é... Era muito comum. Né? Existia. E aí, quando se perdeu os pais, o que aconteceu? Né? Foi para uma irmã tomar conta, cuidar. Mas e o dinheiro? Da onde viria? Nunca contribuiu, não era uma família que não tinha condições financeiras. No momento, se você individualizar ela não tem nada, né? Mas a família em si tem, então teria que buscar ajuda ali de alguém. Então conseguimos a pensão tanto do pai quanto da mãe. Que legal. Aí o difícil era comprovar a existência da deficiência, porque não tinha o laudo, né? Sim, não aceitava que tinha uma deficiência. Mas aí hoje os médicos, né, têm um pouco mais conhecimento, porque às vezes a gente não escuta as coisas. Sim. E aí é possível, né,
igual o que eu falei, a gente recebe muitos autistas adultos que receberam o diagnóstico agora, com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, até com 50 e poucos anos, 52 anos, um senhor recebeu, senhor não, 52 anos é novo, recebeu o diagnóstico de autista agora, recente, né? Então, sim, pelo conhecimento mesmo dos médicos, né? Sim, a gente, inclusive um dia desse a gente estava debatendo, esse mês a gente está no mês de conscientização do autismo, né? Isso. E aí a gente faz muito post informativo no Instagram, né? Passando mesmo conhecimento. Sobre isso, né? E aí a gente estava debatendo sobre os direitos, os benefícios previdenciários a que ia fazer jus o autista. E a gente pensou, auxílio-doença, né? Que é um benefício para quando você está ali incapacitado de trabalhar de forma temporária. Sim. E que depois pode gerar uma aposentadoria por invalidez, né, a partir do auxílio-doença. Isso é possível? Eu ainda estou pesquisando, debatendo até no meu consciente sobre isso. Eu falei assim, não tira isso do post, não tem como. A pessoa já nasceu com autismo. Nasce e morre com autismo. A gente o não autismo, pode na considerar. verdade, não é considerado uma doença, né? É uma deficiência, não uma doença. E aí, assim, a gente não pode considerar, porque a Previdência Social é um seguro, né? Eu não posso entrar com um carro quebrado. Mas você pode, o seguinte, ele tem autismo, mas ele tem uma comorbidade, que é uma doença associada. E aí agravou-se essa comorbidade. Sim. Aí pode. Sim. Por exemplo, um autista ele pode ser esquizofrênico. Sim. Né? Então, ele pode ter uma crise de esquizofrenia. Sim. E aí poderia entrar, então, com esse pedido. Não o autismo em si, mas o do autismo em si, a gente está nessa discussão. Claro que pode, e as pessoas que estão sendo diagnosticadas agora? Mas não é uma doença. Mas já estava antes, e aí ficamos nessa. Então, autista. Nisso eu volto para falar sobre isso. É interessante, uma discussão interessante. Essa discussão entre a gente, né? Mas, sim, é isso que tem acontecido, né? A gente está passando por uma fase aí que eu não sei se parece um boom, né, de diagnósticos. Acho que por isso peritos estejam tão reticentes em conceder benefícios. E cada vez vai ser mais, foi o que eu te falei. Hoje, o que se sabe do autismo, até é interessante que ontem eu estive conversando com uma pessoa que disse que todos os netos, os 3 netos são autistas. 2 de uma filha e um de outra filha, eu acho. O que se sabe, o que se tem certeza em relação ao autismo é que é genético. Então, se você tem na família uma pessoa autista, a probabilidade de nascer outra é grande, principalmente meninos. E se você tem um filho autista, a probabilidade de nascer outro filho autista é grande, menino. A menina é mais raro. De cada 5 autistas, 4 são meninos e uma menina. Aí tem todo um estudo em cima disso, né? Mas assim, então sabe-se que, por exemplo, nós temos na associação famílias que têm 6, 7, 8 autistas, porque é o tio, é o avô, é o primo. A gente tem lá 2 irmãs, que uma das irmãs é autista, os 2 filhos são autistas. A outra irmã, o filho é autista também, né? E provavelmente outras pessoas da família são. Então isso é certo, que é genético, é certo. Mas existem casos de autismo que aparentemente não se tem na família. E aí existem alguns estudos em relação à prematuridade, a maioria dos prematuros são autistas, em relação à doença na gravidez, idade avançada dos pais, tudo estudos, né? E existe um estudo também em relação ao agrotóxico, à alimentação. O que a gente vê nisso daí? Cada vez aumenta mais. Os cientistas dizem que, como todas as situações, vai aumentando e depois estaciona. Por exemplo, síndrome de Down. A gente via muito, quando eu era pequena tinha muito. Hoje você já quase não vê. Então todas as situações são assim. E o que aconteceu com o autismo? Não estaciona. Continua subindo. A previsão para 2025, ano que vem, que eu acho que é exagerada, mas é que de cada 2 crianças nascidas, uma será autista. Eu acho um pouco de exagero, mas com certeza absoluta, de cada 10 crianças nascidas, uma será autista. Por quê?
Hoje, a gente tem, nos Estados Unidos, tem uma empresa que faz o censo bonitinho, direitinho, né? Em 2020, de cada 36 pessoas, uma era autista. Em 2020, nós estamos em 2024, só cresce. Então, a gente entende que em 2025, provavelmente de cada 10 uma será. A gente sabe que no Brasil, aproximadamente de cada 46 uma é autista. Por que é aproximadamente? Porque não existe um censo. Mas o último censo fez... Não, gente, de 507 famílias nossas, ninguém respondeu. Então esse censo não vai mostrar a realidade, a não ser que todo o questionário que fosse feito tivesse a questão do autismo. Então a gente sabe que isso está aumentando e cada vez mais. A gente sempre fala que não adianta pensar num mundo sem o autista. O supermercado tem que estar preparado para receber essas pessoas, inclusive pessoas sozinhas autistas, né? Que tem aqui em Teresópolis vários autistas que andam sozinhos e fazem tudo sozinhos. As igrejas têm que estar preparadas para os autistas, os clubes, as praças, as escolas principalmente. Eu fui dar uma palestra numa escola pequena aqui em Teresópolis, que a gente vai nas escolas, né? E a diretora me disse que tinham 41 autistas. Eu que estou acostumada, fiquei chocada. Então, assim, a tendência é aumentar e os lugares têm que estar preparados para receber. E o INSS tem que dar um jeito, tem que estar preparado também para entender essa situação, né? Não sei como, sinceramente, nem o tratamento, não sei como. Mas, assim, a sociedade precisa estar preparada, né? Cada vez mais. Tudo eu acho que tem que ter um estudo em cima, a gente tem que se dedicar a aprender, a investigar, a tentar solucionar. Essa questão que você levantou do agrotóxico, eu fico levantando isso aqui, acho que quase todos os meus vídeos. Eu escutei isso na faculdade, de um professor meu, que é juiz federal, de que Teresópolis tem uma zona rural muito grande. E aí o agrotóxico, ele pode, né, desencadear muitas coisas, doenças e gerar deficiências em pessoas já adultas, né, pelo contato, principalmente bebês, né? E as pessoas que engravidam e estão ali trabalhando diretamente, né? Naquela área. A gente, eu fiz um curso com uma pessoa especializada, né? E disse exatamente isso. Que o agrotóxico era um estudo grande e que havia essa possibilidade. Aqui em Teresópolis, nas cidades da região, é a que mais tem autista. E o interior, em Teresópolis, tem mais autistas que no centro da cidade. Então, isso já deixa a gente assim. Outra situação que faz a gente questionar. Os Estados Unidos, de cada 36, um é autista, tá? No geral. Mas, por exemplo, em Nova York, de cada 90 pessoas, uma é autista. Nova York não tem plantação, não é? O Canadá, de cada 20, se eu não me engano é Canadá, de cada 20, um é autista. Tem a ver com o ambiente. Por que em alguns lugares tem mais, em outros lugares tem menos? Né? Por que aqui em Teresópolis, no interior, tem menos? Muito sem laudo. Você vai no interior, você vê, né? A gente que conhece, eu só de olhar e de ouvir o barulhinho já sei que é autista, mas não sou médica, não posso fechar o diagnóstico. Mas assim, a gente sabe que tem mais no interior do que aqui. Por quê? Né? Então fica aquele ponto de interrogação. E a gente está vendo que realmente o agrotóxico tem trazido câncer e outras doenças e deficiências, né? Então é uma possibilidade, né? Assim como a deficiência, né? A condição do rural também tem alguns privilégios, né? Na lei e na Previdência. Então, aqui em Teresópolis principalmente, a gente faz muito pedido de benefício, tanto de auxílio-doença quanto de aposentadoria, de segurado especial, que é quem trabalha ali em lavoura. Eles não precisam contribuir diretamente. Interessante. Eles não fazem contribuição. E aí, não só o autismo, mas diversas doenças e deficiências mentais, sensoriais, intelectuais, a gente consegue perceber que tem muito na zona rural. Sim. Acho que em toda família tem um. Em toda família tem um.
o autismo está numa situação que a gente já vê, assim, muitas famílias. Eu conheço muita gente chegada que tem um filho autista ou um neto autista. Então, isso é uma realidade. E aí, isso foi eu tive essa indicação, né? Essa frase de um professor numa aula. Eu já estou formada há 5 anos. Então, isso tem uns 6, 7 anos. E aí, voltei agora nele. Ele continua sendo juiz, né? E falei assim, poxa, doutor, não tem nenhum estudo que eu consiga usar isso nas minhas petições, porque eu quero explicar que a pessoa mora lá, que ela tem um contato e por isso que ela está tendo essa doença. Porque os casos de esquizofrenia, altíssimos, né? Ele falou assim, eu não tenho nenhum agora para te passar. E eu tento fomentar isso, inclusive aqui na Faculdade de Teresópolis, né, um estudo, mas vai muito da área da nutrição, da área da medicina, e a gente não consegue. Eu falei assim, porque falta, não só para minha petição ficar ali bonitinha e te explicar melhor, mas aí falta a política pública toda em volta. Sim. Né? Essas pessoas estão ali com as crianças agora, 3, 5 anos, que aí estão demonstrando mais os sintomas, Sim. né? Esperando um ano e meio para ter a primeira consulta. Nem me fale. E a gente fica no desespero, porque quer ajudar e porque só tem não um médico neurologista infantil, né, atendendo pelo SUS. Existem outros 2 médicos, a doutora Sandra no CAPSI e doutor Gilson no CEMUSA. Mas, assim, especialista em autismo, que estuda o autismo, doutor Rafael, que é pela Unifeso, né? A fila de espera dele é de 8, 9 meses para ser atendido. E aí são situações, eu recebi mesmo ontem, porque todos os dias eu recebo mensagens, né? Uma mãe desesperada que a escola não está dando conta da criança. A criança provavelmente vai precisar de uma medicação para dar uma diminuída na questão de hiperatividade mesmo dela, né? Porque o remédio não é para autista, né? Para o autismo. O remédio é para comorbidade. Provavelmente essa criança é hiperativa, então ela vai precisar de uma medicação para a hiperatividade, não para o autismo. Quem é só autista é terapia. Mas se você tem uma comorbidade, você precisa de uma medicação. E a mãe, assim, a escola está me cobrando, a escola quer que eu leve, mas eu estou na fila de espera. E espera, e espera, e espera. Então é uma realidade hoje da nossa cidade. Precisava que tivéssemos no SUS mais médicos neurologistas pediátricos especializados em autismo, para que pudesse resolver essa fila que não para de crescer. Porque, assim, são 8 meses, daqui a pouco vai ser 1 ano, porque cada vez tem mais crianças nessa fila. Então, é desesperador para as famílias ficam sem saber o que fazer. É muito difícil. O autismo para a família, principalmente no nível 3, é muito difícil. As mães entram em depressão mesmo. Existe um índice de suicídio de mães altíssimo. Existe um índice de suicídio de autistas, principalmente nível 1 e adultos, altíssimo, porque assim, é muito difícil, né? Tanto para o autista quanto para as famílias. Então precisa de tratamento, não existe tratamento, como a gente falou no início. Essa criança precisa de uma fono, precisa de um terapeuta ocupacional. Fono não tem no município. Não tem psicomotricista, não tem TO, não existe. As clínicas particulares estão desesperadas atrás de TO. Agora parece que a Unifeso e a Estácio estão montando uma faculdade de terapia ocupacional. Precisa, porque é o que o autista mais precisa, é de fono e terapeuta ocupacional. E não tem. A gente não consegue lá na associação pessoas para trabalhar com as nossas crianças como voluntários. Não tem. E aí precisa de psicomotricidade. Você precisa de fisioterapeuta, porque eles têm uma questão ali muscular que precisa de um tratamento adequado. Você precisa de um professor especialista que saiba lidar, porque o autista aprende de maneira diferente. Não adianta você querer ensinar um autista igual você ensina outras crianças. Então, por isso que é tão necessário nas escolas que o autista tenha um mediador, porque ele vai precisar de alguém que ajude ele a entender o que o professor está falando, porque ele entende de maneira diferente, ele percebe as coisas de maneira diferente. Então, assim, é uma luta que a gente já vem travando há 9 anos, né? E vamos ver agora com as novas eleições, né, como é que vai ser. Vamos ver.
Bom, eu não vou te prender também o dia todo. Eu fico. Se deixar, eu fico. Acredito que a gente conseguiu aí dar uma pincelada. Tirei algumas dúvidas, né, com você. Espero que eu também tenha passado alguma coisa de conhecimento para você. Com certeza. Né? Relembrando, então, o autista tem sim direito à pensão por morte do seu irmão, né, que é ali quem está te ajudando, dos seus responsáveis, dos seus pais, né? Então, fique de olho nisso. Aconteceu na sua família, você pode procurar. Aconteceu o falecimento de quem cuidava, já tem um tempo, pode procurar ainda assim. Tem as aposentadorias, né? Se ele conseguir se inserir no mercado de trabalho, ele consegue sim uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Mesmo que seja um MEI, né? Que ele trabalhe por conta própria. Sim, né? Mesmo que seja um autônomo, né? E além dos benefícios previdenciários, vai ter direito ao auxílio-doença. Essa é uma questão que a gente está aqui pensando, né? Discutindo. Vamos discutir. Os benefícios assistenciais, temos aí o benefício de prestação continuada, mas que vai depender muito da renda familiar. Então, não é porque tem autismo, infelizmente, que vai conseguir o benefício de prestação continuada. Mas achei interessante a questão de você provar os seus gastos em relação ao filho, né? Sim, inclusive nessa questão do tratamento. Eu sempre pego nisso. O município não oferece. E aí tem determinadas clínicas que oferecem. Pega ali o orçamento. Sim. E aí vamos demonstrar ali na justiça, obviamente, porque no INSS não vai conseguir. Que aquela criança, né, aquela pessoa precisa daquele tratamento, não consegue, e aquele benefício vai servir para custear e a família não tem condições. Isso então, é muito bacana. Sim. Falar isso para as famílias, né? Porque as famílias não têm esse conhecimento. Sim. Muito bom. Valéria, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa ter outros encontros. Vamos fazer. Que você conheça minha sócia, que não está aqui, me abandonou hoje. Muito obrigada. E que a gente tenha os próximos papos aí. Vamos conversar sobre muitas coisas. Que a gente possa ajudar também futuramente. É isso, eu agradeço imensamente. Fico muito feliz de ver nessa carreira que você pegou aí, que a gente tem certeza que você só vai cada vez melhorar mais e mais. E o que eu puder também estou aqui para ajudar em relação ao autismo, né? Mas é muito bom mesmo. Muito obrigada. E quando me chamar, estarei aqui. Ai, que bom. Fico feliz. Gente, esse foi mais um podcast Previdenciando. E vamos encerrar sempre com os meus 3 Cs. Curte, comenta e compartilha se esse vídeo é para você ou se é para alguém que te veio na cabeça, você lembrou, manda o vídeo para essa pessoa. Obrigada, até mais.